Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje já vamos falar sobre as semifinais que estão definidas. Fluminense, Vasco, Flamengo e Volta Redonda estão nas semifinais do Campeonato Estadual. Vou destrinchar um pouquinho de cada equipe. E antes de mais nada, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, comente aqui embaixo o que você achou do seu clube do coração nesse Campeonato Carioca. E depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Hoje com um cenário um pouco diferente, mas para falar sobre os 4 clubes grandes do Rio. E vamos começar falando primeiro pelo Vasco, que foi o último classificado, na verdade, se classificou no dia anterior do jogo contra o Bangu, mas foi o último a jogar nessa rodada final do Campeonato Carioca da Taça Guanabara, que teve o Fluminense como campeão. O Vasco entrou em campo contra o Bangu em São Januário e foi um jogo que a torcida se preocupou bastante. Eu vi um Vasco muito diferente, aquém do que produziu em toda a temporada, esse início de temporada e principalmente, claro, no Campeonato Estadual. Um Vasco desorganizado, um Vasco muito cansado fisicamente, mas que conseguiu vencer o Bangu por 2-0 e assim garantir a vantagem na semifinal contra o Flamengo. O Vasco vai enfrentar a equipe rubro-negra por 2 ocasiões agora na semifinal e vai ter a vantagem dos resultados iguais. Foi importante essa vitória, mas como eu comecei falando aqui nesse vídeo, eu vi um Vasco muito aquém mesmo do que jogou. Foi uma equipe sem Lucas Piton e Léo Pelé. Maurício Barbieri optou por poupá-los em razão do número de cartões amarelos, até porque se eles fossem suspensos, eles cumpririam agora no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, em que o Vasco vai enfrentar o Flamengo no Maracanã na segunda-feira. E foi uma equipe que teve na zaga pela esquerda o Anderson Conceição e na lateral esquerda o Paulo Vitor. O Vasco foi envolvido pela equipe treinada pelo Felipe Maestro, um dos ídolos da torcida vascaína, a equipe do Bangu muito bem treinada e realmente foi uma atuação muito abaixo. Para mim, a pior atuação do Vasco desde que perdeu para o Volta Redonda no Espírito Santo. A atuação do Vasco foi preocupante, sobretudo pela dificuldade de marcar o meio do Bangu. O Vasco jogou no meio com Jair, Andrei e Rodrigo e todos os 3 estavam bastante perdidos. E se você viu o outro vídeo que eu gravei aqui no canal, eu já alertava sobre essa dificuldade que o Vasco tem na marcação no meio de campo. Sofreu muito no clássico contra o Flamengo, nos chutes de Gerson, também nos chutes de Arrascaeta na entrada da área, mas foi o Vasco que abriu o placar com Gabriel Peck de cabeça no erro bizonho da zaga do Bangu, um gol de lateral. E depois, no segundo tempo, no final, o Pedro Raul, que para mim fez uma partida muito abaixo também do que ele pode produzir, fez o gol que garantiu a classificação do Vasco e, sobretudo, essa vantagem que vai ser muito importante para o Cruz Maltino, que na minha opinião não é favorito contra o Flamengo, apesar do Flamengo estar vivendo uma fase muito ruim dentro e fora dos gramados. Uma vitória importante pelo lado do Vasco, mas que, como eu falei, liga aí um sinal de alerta pela atuação muito abaixo da equipe Cruz Maltina. Faz parte, é um início de temporada, a equipe de Maurício Barbieri iria e vai oscilar, mas liga aí um sinal de alerta porque eu senti um time descompromissado nessa noite contra o Bangu, senti um time desorganizado, que se cometer esses erros contra a equipe do Flamengo, certamente o preço que vai ser pago vai ser muito alto, mas o Vasco está classificado para enfrentar o Flamengo no primeiro jogo da semifinal na segunda-feira, 9h10 da noite, no Maracanã. E as outras 2 equipes classificadas foram a dupla Fla-Flu, que se enfrentaram nessa última rodada. Vitória do Fluminense, conquista do bicampeonato da Taça Guanabara. Claro, começando falando pelo lado do vencedor, o entrosamento de Germancano com Paulo Henrique Ganso e com John Ares e com Keno. Esse entrosamento falou muito mais alto e o Fluminense virou esse jogo contra o Flamengo e garantiu o bicampeonato da Taça Guanabara. Todo mundo já sabe como foi o jogo, mas aqui o meu ponto para trazer é o seguinte: é ver um Fluminense cada vez mais cascudo para disputar as principais competições. Consigo ver uma equipe sendo consolidada com o trabalho do Fernando Diniz no segundo ano e sempre batem muito na tecla de que tem que dar continuidade aos treinadores. E ele está no seu segundo ano de trabalho e está mostrando o porquê ser um dos melhores técnicos do Brasil. No jogo contra o Flamengo ele conseguiu fazer uma leitura muito rápida no intervalo do que o técnico Vitor Pereira optou pela equipe do Flamengo, que foi uma equipe com muito mais jovens, com muito mais pegada. Ele voltou com uma equipe diferente e virou o jogo contra o Flamengo no clássico. A 8ª vitória em 12 jogos contra o Flamengo. O Fluminense tem sido uma pedra no sapato da equipe rubro-negra. Garantiu o bicampeonato e, claro, a vantagem também na semifinal contra o Volta Redonda. É um time muito dedicado, um time muito entrosado e que, como eu falei no início da temporada, se você me acompanha nas redes sociais,
Fluminense, para mim, é favorito para a conquista do Carioca. Quero saber até de você aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião de que o Fluminense, que agora tem o Marcelo, que chegou no Rio de Janeiro e já foi recebido pelos braços dos torcedores do Fluminense, é sim o favorito para a conquista do Campeonato Carioca. Já o Flamengo, como também todo mundo já sabe, entrou no Maracanã, podendo empatar para ser campeão da Taça Guanabara e ter a vantagem. Mas o que aconteceu agora com o término da Taça Guanabara é que o Flamengo foi terceiro lugar, ficou atrás de Fluminense e de Vasco, e não vai ter a vantagem na semifinal contra o Vasco da Gama, 2 jogos. Primeiro jogo agora na segunda-feira, a tendência é que o próximo seja no outro domingo. O Vasco ainda enfrenta o ABC pelo meio de semana pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas, falando pelo lado do Flamengo, o Vitor Pereira tentou mexer a equipe, como todo mundo viu, mas não deu muito certo. O primeiro tempo o Flamengo até jogou melhor, inclusive um ponto importante a ser destacado. O segundo gol do Gabigol, na minha opinião, não foi falta naquele lance. Muita gente disse que foi, o árbitro foi ao VAR e deu a falta. Mas independente de ter sido falta ou não, independente do Flamengo ter ganho ou não, é sim mais uma atuação abaixo da equipe que pode produzir muito, como a equipe do técnico Vitor Pereira, que coleciona fracassos nesse início de temporada. Foi no Mundial, foi na Recopa Sul-Americana, foi na Supercopa do Brasil e agora foi na Taça Guanabara, perdendo clássicos para Fluminense e para Vasco, e aí perdendo a vantagem de jogar por resultados iguais. Eu realmente fico sem entender por que do técnico Vitor Pereira ter feito algumas mexidas sem ter tempo para treinar. Ele inventa alguns esquemas, ele inventa algumas mudanças, como ele fez no jogo. Ter tirado o Gabigol eu não tiraria para colocar o Mateusão, mas assim ele o fez e o Flamengo foi derrotado nessa espécie de final da Taça Guanabara entre Fluminense e Flamengo. Enfrenta o Vasco. Como eu disse, o Flamengo é favorito mais uma vez pelas peças que tem, mas o coletivo do Vasco hoje é muito mais organizado até do que o do Flamengo, do técnico Vitor Pereira. Muito se diz se ele vai ficar ou não. As informações que eu tenho acompanhado também na imprensa que cobre o dia a dia do Flamengo, as informações dão conta de que o técnico Vitor Pereira ainda tem o aval da diretoria, mas está chegando na hora de decidir o rumo do técnico português. Afinal, temos mais 2 jogos contra o Vasco. O Flamengo vai enfrentar o Vasco 2 vezes e o Flamengo também pode jogar essa final. Eu acho que se o Flamengo perder esse Campeonato Carioca, o técnico Vitor Pereira não vai começar o Brasileirão. Quero saber aqui de você nos comentários se você acha que o técnico Vitor Pereira tem que ou não continuar no comando do futebol do Flamengo. E o Botafogo, ao contrário dos outros 3 grandes, não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Fez um vexame que foi muito feio. Apesar de ter virado SAF, o Botafogo tem enfrentado muitas dificuldades financeiras, questão de todo o fluxo de caixa, o RCE, que é aquele regime de controle especial em relação às dívidas que vieram da Associação Civil, tem dado muita dor de cabeça ao Botafogo, que parece muitas vezes desorganizado, sem comando, tendo em vista que o próprio técnico Luiz Castro é quem fala sobre alguns assuntos que deveriam ser discutidos pelos diretores executivos ou CEO dessa empresa agora constituída pelo Botafogo. De qualquer forma, perdeu para a Portuguesa na última rodada da Taça Guanabara e agora está fora das semifinais, além de ter feito um vexame de ter jogado muito mal na primeira fase contra o Sergipe na Copa do Brasil. O Botafogo agora vai ter que disputar a Taça Rio contra equipes pequenas para conseguir uma vaga na próxima Copa do Brasil na edição de 2024. Realmente é um início de ano de um Botafogo desorganizado, parece que os jogadores estão muito desinteressados também e, claro, também sem reforços por parte da diretoria. Apesar de não ter reforços, acredito que o Botafogo pode produzir muito mais com o Luiz Castro, até porque com ele mesmo e com esse elenco, o Botafogo fez boas partidas no Brasileirão de 2023, mas perder para a Portuguesa, jogar os clássicos da maneira que o Botafogo jogou, todas essas situações mostram que é um início de ano muito preocupante e o pior início de ano dos 4 grandes, sem sombra de dúvidas. Esses insucessos nesse início de temporada já começam a perturbar a torcida do Botafogo, que está em busca de respostas e diz: cadê o John Textor? A torcida reclama pelo fato do investidor e do dono do futebol do Botafogo aparecerem em momentos bons, mas agora em que o Botafogo precisa de que tenha alguém que bote as caras, não consiga o ver aqui no Brasil. Na minha opinião, Luiz Castro já começa a balançar no cargo, não consegue alcançar os objetivos que ele alcançou em 2022, mas também não adianta trocar de treinador e continuar com alguma desorganização na linha de comando do futebol do Botafogo e também na estrutura. Eu quero saber de você aqui nos comentários se você acha se o Luiz Castro deve ser ou não demitido do Botafogo agora na temporada
de 2023. E para fechar aqui o vídeo, as semifinais estão definidas. Fluminense enfrenta o bom time do Volta Redonda, a grande sensação, que tem como destaque o atacante Lelê, que agora é do Fluminense, vai ser emprestado para o Fluminense com opção de compra. E o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã na segunda-feira. O Fluminense faz o primeiro jogo no Raulino de Oliveira, às 18 horas, provavelmente às 18 horas no domingo, que é o horário da televisão. O Fluminense com vantagem de empates iguais. E o Vasco começa a empreitada contra o Flamengo e o Flamengo contra o Vasco na segunda-feira, às 9h10 da noite, tendo o Vasco, assim, a vantagem do empate. Agora vamos dar meu palpite aqui, vocês sabem que eu gosto de dar meus palpites. Eu acho que vão passar para a final Fluminense e Vasco, os dois que têm a vantagem, mas claro, quero saber de você aqui nos comentários quem você acha que vai passar para a grande final do Campeonato Estadual. Lembrando que o meu palpite no início do ano foi o Fluminense campeão carioca e eu quero saber também o seu palpite. E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal. Clica aqui no botão de se inscrever, é muito importante para o crescimento do canal. Estamos rumo aos 360 inscritos nesse canal do JP Fará. Também não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais e acompanhar a agenda do canal aqui na descrição. E te vejo no próximo vídeo.